E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês lembram desse fogãozinho aqui que a gente fez? A gente não tinha feito essa chapa aqui ainda. Tá meio enferrujado porque a gente deixou no tempo. E porque a gente não tá cuidando dele devidamente. Mas é que isso aqui, essa ferrugemzinha sai. Mas a gente fez esse fogãozinho aqui há uns tempos atrás aí, ó. E a gente tá usando ele. Tá funcionando plenamente, tá muito bom. Mas hoje a gente vai fazer outro. E ele vai ser maior ainda. Galera, esse aro aqui é uma roda de caminhão. Eu acredito que ela também seja daqueles micro-ônibus grandes também. Só sei que ela é bem maior do que a roda que a gente fez isso aqui. Então galera, a gente vai fazer um fogãozinho com essa roda aqui também, que vai ser de uma maneira um pouco diferente. Vai ser até mais simples de fazer, mas vai ser mais complicado, porque é uma chapa muito mais grossa, muito mais reforçada. A gente vai gastar uns discos aí para fazer a boca, por exemplo, que é o que eu vou tentar começar a fazer hoje. O clima não tá muito bom, tá muito frio aqui no Rio Grande do Sul. E também tá ventando bastante, então vou falar um pouco mais alto pro áudio sempre ficar bom. Mas agora a gente vai fazer a boca aqui nesse lugar aqui, ó. Aí eu vou fazer algumas medidas pra gente considerar aqui na boca do nosso fogão. Aqui dentro vocês podem ver que tem essa chapa aqui, ó, que é do próprio fundo. E essa chapa aqui ela é mais grossa que essa chapa aqui ainda. Então tem ali mais ou menos uns 18 centímetros daqui até a parte de cima. E para fazer a boca a gente não pode cortar essa chapa ali, ó. Não pode pegar ali, por quê? Porque ali é muito mais grosso, né? A gente vai gastar um montão de disco se a gente for cortar essa parte aqui. Então a gente tem que medir aqui ao modo de deixar pelo menos os 18 ali, e for cortar, fazer a boca, a gente faz para baixo. Então nessa linha aqui, ó, nessa linha aqui que vocês estão vendo, é a marcação daquela chapa do fundo. Então a partir daqui a gente pode medir para nós fazer a boca para cima. Medindo no outro fogão que a gente fez, a boca tá com 13. Então a gente vai marcar aqui 13 para cima. E a gente vai já marcar o tamanho da boca pro lado aqui. E eu já vou mostrar para vocês como é que fica a marcação. Vamos fazer o corte já. Galera, eu fiz a marcação aqui, ó. Como eu disse, essa linha aqui é a linha de baixo, né? A linha de cima. E essa vai ser o tamanho da boca do fogão. Eu vou deixar um pouquinho maior isso aqui, na verdade. Eu vou fazer outro risco aqui depois, que aqui tá com mais ou menos 13, aqui também na lateral, né? Ela tá quadrada. Eu vou deixar um pouquinho maior, vou deixar talvez com 15, que aí vai dar um espacinho um pouquinho maior pra lateral aqui. Eu já vou arrumar o tripé, a câmera pra gente cortar. Eu trouxe aqui, galera, sendo otimista, ó, um disco que a gente já usou e outros 3 discos aí. Mas acho que vai mais pra cortar isso aqui, porque a chapa é muito grossa, muito reforçada. Então, vou arrumar a câmera aqui e vamos cortar já. Galera, o melhor para cortar esse tipo de material é o corte de plasma, né? E não é algo muito caro, mas a gente não tem. Então se você, porventura, alguém estiver vendo o vídeo e quiser fazer, o melhor é você pedir para alguém que tem corte de plasma fazer. Procurar geralmente oficina ou tornearia. Tornearia geralmente tem, porque é um material muito espesso. Se você não tomar cuidado, você pode quebrar um disco, pode estragar a sua esmerilhadeira, ou pode se machucar. E o importante é tomar cuidado, galera, segurar firme a esmerilhadeira. Você vê que de vez em quando dá uns trancos, mas se na hora do tranco você soltar a esmerilhadeira, ela vai vir pra cima de você, porque o botão dela vai ficar armado, né? Ela fica funcionando. Então segurar firme, fazer com cuidado, fazer com calma. Eu vou trocar o disco, vou colocar um disco grande aqui pra gente fazer esses outros cortes aqui, que fica mais fácil.
Galera, que corte complicado, hein? Que corte difícil. Vou bater com a marreta aqui, ver se ele quebra. Marretinha? Bora! É, galera, não quebra. Ficou emendado pelos cantinhos. Eu acho que eu vou tentar cortar por dentro. Como é uma roda bem grande, eu vou conseguir cortar por dentro, eu acho. Eu já volto aqui daí. Galera, se liga no tamanho dessa boca. Se liga na chapa que a gente tirou dali, ó. Muito grossa, muito espessa. Isso aqui, cara, é muito reforçado. E vocês lembram que na parte de baixo ali eu medi tudo certinho para não pegar as duas chapas? Pois então, eu medi errado porque pegou. E não pegou pouco não, ó. Pegou aqui o cordão de solda, né, que une as duas peças. Pegou aí, ó, os 2 centímetros para baixo. Então, alguma coisa eu medi que deu errado, mas a gente já fez o corte aqui então. Conseguiu abrir a boca do nosso fogão. Ficou grandinho, ó. Dá pra usar bem usado. O que a gente tem que tomar cuidado para cortar? Como eu falei, cortar com cuidado, segurar firme. Com corte de plasma, isso aqui corta que nem manteiga. E os cantos ficam emendados, então você vai com cuidado, vai cortando de um lado e do outro, né, por dentro. E aí você dá umas batidinhas que ele quebra, né, o metal. Então tá feito o corte aí, pessoal. Vamos ver agora o que a gente pode fazer por agora já. Então, galera, ó, a gente fez aqui o corte. Deu mais ou menos 15 ali, ó. E aqui deu, se não me engano, 13 de altura. Deu um pouco mais, deu quase 15 também, 14 e pouco. Ficou maior que esse aqui, ó. Mas representa que ficou menor. É estranho. Talvez por causa da proporção, né? Então, galera, a gente vai fazer isso aqui de uma forma um pouco diferente, né? Como ele é maior, a nossa ideia é depois revestir com tijolo refratário aqui dentro. E a gente botar também aquele cimento refratário para juntar certinho e fazer ele tal qual é um fogão profissional. E aí agora eu tô pensando em algumas coisas, né? A gente vai fazer pés como a gente fez nesse aqui, só que diferente também. E a gente vai tentar colocar uma chapa inteira aqui e vai soldar essa chapa aqui em cima. Então tem muitas coisas pra gente pensar na melhor forma de fazer. E uma coisa que eu tô também pensando bastante é a questão do fundo aqui. Esse fundo aqui é um buraco enorme, muito grande. E talvez valesse a pena fechar um pouco dele e fazer só no meio uns ferrinhos pro ar entrar por baixo, como a gente fez nesse fogão aqui, ó, que tem só aquela pequena boca ali. E aqui esses furinhos aqui pro ar entrar. Então a nossa ideia é talvez fechar um pouco mais antes de fazer os ferrinhos aqui. Aí tem que ver a questão se dá pra fechar com o próprio tijolo refratário, colocar ele por cima aqui, por exemplo. Porque a gente não tem o tijolo refratário, a gente não sabe ainda como vai fazer essa parte. Se vamos fazer aqui, ou esse fogão não é pra nós, então vai ser levado para um outro lugar. Então se a pessoa vai fazer lá essa parte do tijolo refratário. Mas se a gente vai cortar ferro assim, ó, para tapar toda essa circunferência, vai um montão de ferro. Vai um montão realmente. É como quando eu fiz a grelha para esse fogão aqui. Quem não viu, vem no canal. Vai bastante ferro mesmo, então demora para fazer, cansa, né? Então eu vou deixar isso aqui dessa forma aqui por hoje, né? Deixar vocês aí na curiosidade também, por enquanto, de como vai ficar. Mas na próxima parte da gravação vocês já vão ver aí a solução, né, para todos esses problemas que a gente está pensando aqui. Mas vai ficar muito legal, cara, vai ficar muito grande. Vai servir para usar muito bem como fogão realmente. Tal qual um fogão realmente normal, residencial, que tem nas casas, que aqui no sul é bastante comum, né? Fogão a lenha. Então vai ficar bem interessante. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, só a título de curiosidade, é o tamanho da chapa aqui que a gente cortou embaixo, porque pegou as duas chapas. Daí, ó, os dois, não, 1 centímetro e pouco, quase 2 centímetros de chapa. Então é uma chapa bem bruta também.
Mas é isso aí, então. Até as próximas partes da gravação. Galera, ontem a gente tava com bastante dúvida de como fazer. Mas já pensei bastante agora, vamos executar. Só aqui, ó, nessa circunferência aqui, pelo lado de dentro, dá mais ou menos 57,5 mais ou menos, ó. Só que ele tem umas variações, né, durante todo o percurso aqui. Então eu vou colocar, no caso, eu vou fazer a chapa no caso agora. Então eu vou colocar ele virado em cima dessa chapa aqui, ó, pra gente fazer a medição. Essa chapa aqui é uma chapa bem grossinha até, mas ela é fininha até para essas coisas. Então a gente vai fazer uns reforços nela, a gente vai estruturar ela melhor. Vou pegar o paquímetro ali só para medir o tamanho da chapa, para passar para vocês. Então essa chapa tem mais ou menos aí uns 4 milímetros, foi o que eu pensei. Então ela tem mais ou menos 4 milímetros. Deve ser de 4 milímetros, só que toda chapa, né, ela tem uma tolerânciazinha que pode vir errado. Então deve ser uma chapa de 4 milímetros. E aí ela é meio fina para fazer. Essa é a espessura dela. Se a gente for pensar, acho que ela é da mesma espessura da borda aqui. Não, ela é mais fina que a borda do aro aqui. Mas a gente vai fazer uns reforços nela, vocês vão entender melhor depois. Então, primeira coisa eu vou marcar, eu vou dar umas dicas de como você pode cortar redondo assim. Quando você precisar ir cortar uma chapa arredondada, eu vou dar umas dicas também para você cortar com mais segurança. Eu só vou virar aqui o aro e marcar então em cima da chapa. Com o aro virado, a gente pega uma canetinha, ó. Tentei colocar bem na borda ali, tanto desse lado quanto do lado ali, ó, para aproveitar melhor a chapa. Essa chapa vai soldada, então se ficar um vãozinho, alguma coisinha, a gente tapa depois. Então vamos riscar certinho agora aqui, ó. A caneta tá um pouco velha já, mas eu acho que já riscou. Galera, essas canetas aqui são muito boas pra você marcar coisa pra cortar, ó. Como vocês podem ver, ela marca certinho, ó. E ela é fininha, então é muito boa pra você que trabalha com serralheria aí, comprar essas canetas aqui. Ela dura bastante, essa aqui já tá bem gasta, bem usada, mas ainda dá pra riscar, né? Então é uma dica também, hein. Agora vamos tirar o aro e vamos ver aqui a marcação. Esse aro tá bem pesado, galera. É bem complicado lidar com ele. Aí, ó. Vocês podem ver, dá pra ver o risco aqui, ó. Toda a lateral. Eu vou colocar o celular no tripé e vou dar umas dicas pra vocês sobre como fazer esse corte da melhor maneira possível. Vou passar as dicas aí que eu ia passar em relação ao corte. Para fazer esse tipo de corte eu costumo tirar a proteção da esbrilhadeira. Por quê? Porque senão eu não vou enxergar o risco. E às vezes eu posso estar torcendo o disco também, porque eu não estou enxergando. Então eu tiro, mas é algo que eu não recomendo que você faça, até porque não tem condições de você recomendar alguém tirar a proteção de uma máquina. Mas eu faço por minha conta em risco. Galera, a cidade tá meio barulhenta, mas vamos para a explicação. Então eu tiro a proteção para enxergar melhor. Dessa forma eu consigo ver se não estou torcendo o disco. Consigo trabalhar com mais delicadeza. O risco está aqui, ó. Eu pego e faço todo o risco. Não precisa fazer todo, mas eu faço uma parte do risco com o disco grande assim. E vou descendo devagar. E quando chega mais no final, eu gosto de trabalhar com esses toquinhos de disco aqui, ó. Porque ele não torce tanto, né? Ele é menorzinho, então ele não torce tanto para fazer as curvas do corte. Então é bom você começar com o disco grande, riscando e riscando, que ele vai diminuindo o tamanho. E aí depois, na hora de separar mesmo essas peças aqui, que são
um corte arredondado, você vai ter menos problema, né? Porque o disco ele vai estar mais fininho, mais pequenininho. Ele não vai torcer tanto para fazer a curva. Se você pegar um disco inteiro e tentar fazer a curva atravessando assim, você provavelmente vai quebrar o disco. Isso é muito perigoso. Outra coisa, sempre que você for cortar alguma coisa com o disco, corta sempre com a ponta, ó. Você não vai enfiar o disco todo para cortar um material. Independente se você vai cortar redondo, se você vai cortar quadrado, né? Vai cortando sempre com a ponta. Porque se você enfia todo o disco para cortar o material, às vezes você desgasta o meio do disco, como aqui está desgastando, ó. É normal desgastar, mas é bom você evitar desgastar essa parte do disco, que aí pode ficar frágil o meio do disco, ele pode quebrar, né, um pedaço. Então, sempre que você for cortar, busque cortar com a ponta. Eu vou arrumar aqui no tripé, então vamos cortar já. Como vocês podem ver, vai riscando, né? Segurando firme o disco, a esmerilhadeira. E você vai passando o disco devagarzinho, né? Conforme ele for diminuindo o tamanho, você consegue afundar mais o disco, né? Você tem mais segurança para afundar o disco. Então, vamos fazendo assim. Eu vou botar a câmera um pouquinho mais longe, eu acho, para ficar melhor a imagem. E vamos trabalhando aí. Fiz o corte aqui e aí eu tava pensando em algumas coisas. Eu queria deixar um furo no meio, né? Como todo fogão, tem uma boca no meio que você tira para você fazer o fogo, começar o fogo, ou para você dar uma limpeza por dentro, tirar um pouco de cinza e tudo mais. Tem uma boca no centro. E geralmente essa boca ela é redonda. E eu tava pensando, para me cortar redondo vai dar muito trabalho, que eu vou ter que fazer um reforço por baixo para apoiar a boca em cima. Vocês vão ver depois quando eu estiver fazendo. Mas eu tive uma grande luz aqui, um pensamento muito interessante, que é por que eu não faço quadrado, né? Se eu fizer quadrada a boca onde vai ficar aqui no meio, eu vou fazer o corte aqui, quadrado, e a borda do corte é bem fininha. O disco ele é bem fininho, ele come bem pouco, ó. Então a gente vai poder utilizar tanto o que sai de fora quanto o de dentro para fazer a boca. Se for fazer um corte redondo, você acaba gastando mais o material e não fica tão fininho esse corte. E não daria para utilizar a chapa do meio, por exemplo, para fazer o próprio meio. Eu ia ter que fazer dois cortes, um corte nessa chapa e tirar outro pedaço dessa chapa para fazer o meio. Então eu pensei agora em fazer quadrado, que vai facilitar muito para isso. E vai facilitar também pra gente fazer um reforço nessa chapa. Vocês vão ver depois certinho. Eu vou marcar o corte e eu já vou cortar aqui pra vocês entenderem, né, qual é o princípio. Mas a gente vai medir aqui certinho, vai tentar fazer bem no meio. Então um corte quadrado do tamanho de uma boca de fogão, que vai dar mais ou menos aí de canto a canto uns 17 centímetros aí. Então vamos fazer esses riscos aí. Eu vou medir tudo certinho e vou tentar fazer o mais centralizado possível. Já voltamos. Galera, fiz os riscos aqui, ó. A gente vai tirar esse quadrado todo aqui. E o risco que vale é o de dentro, tá? Eu marquei errado. Eu deixei ele um pouquinho fora de centro. Ele tá um pouquinho mais pra lá do que pra cá, porque aí aqui a gente faz a questão da chaminé depois, né? Eu vou cortar aqui e a gente já volta. Fizemos o corte aqui. E aqui tá o nossa chapa. Então o disco, como ele é fininho, ele come bem pouco, né, desse material. E a gente vai utilizar essa própria chapa como fechamento. E aqui a gente cortou esses pedacinhos de barro, para eles serem um reforço aqui. Vai dois desta forma, dois menores e dois maiores, que aí vão desta forma aqui. E aí a gente já vai alinhar certinho e vamos soldar aqui, né? E esse vai ser o apoio da nossa chapa. E tudo isso aqui que a gente fez aqui, ó, eu ia tentar fazer redondo, ia ser muito mais difícil. Então a ideia de fazer quadrado foi bem interessante, bem necessário no caso.
Eu vou posicionar a câmera aqui e já vamos soldar esses ferrinhos aí. Depois a gente vai precisar fazer mais alguns reforços nessa chapa, que ela vai soldada aqui depois no aro, ó. Mas ela é muito fina, né? Ela precisa de um pouquinho mais de reforço para ela conseguir aguentar o calor do fogo e não empenar muito. A solda que vai ter aqui vai segurar bem ela, mas a gente precisa colocar pelo menos aí uns 4 ferrinhos bem reforçados aqui, né, nos cantos, que vai ajudar a segurar todo esse conjunto aqui. Bom, galera, a gente fez a chapa, tá lá, ó. E aqui a gente tá pensando agora na questão do fundo. Essa parte aqui, como a gente tava planejando, a princípio vai ser recoberta com aquele tijolo refratário. Então aqui eu vou diminuir o tamanho do círculo para fazer a entrada de ar, no caso do tamanho desse círculo aqui. E eu vou soldar aí uns 4 ferrinhos de construção aqui para segurar esse miolo que a gente fez aqui, ó. A gente cortou uma fita daquela chapa ali, ó. E eu coloquei aqui mais ou menos redondo, como vocês podem ver, mais ou menos. E a ideia aqui é fixar ela com solda aqui. E aí a princípio essa parte do fundo é só a gente passar uns ferrinhos aqui, em questão de não cair as lenhas e as brasas muito pequenas, muito grandes, quer dizer. E essa parte aí vai estar pronta. Aí a chapa, eu vou ter que fazer alguns reforços, eu acho, depois. Tô pensando ainda como vai ser. E a gente vai soldar ela bem aqui em cima também. A gente vai fazer ela soldada em cima pra que ela tenha uma resistência. E também porque quando a gente faz ela meia solta, como eu fiz no outro fogão, ela acaba saindo um pouquinho de fumaça, né, na borda, e não é a nossa intenção. Então tem bastante coisinha pra gente fazer. Eu fui cortar aqui os ferrinhos pra fazer essa questão do negócio que eu falei de fixar aqui, ó. E cortei um pouquinho errado aqui, a circunferência não tá perfeita também. E por isso vai ser meio difícil aqui de arrumar. Mas eu vou soldar aqui e já voltamos. Então, galera, estamos em outro dia. No dia passado a gente fez esse círculo e prendeu ele ali. Falta colocar os ferros assim. Mas agora vamos para um passo da chapa. Essa parte dos ferros lá eu não vou mostrar nada, entendeu? Então por isso já vamos fazer outra coisa que é muito importante, né? Que é essa questão da chapa. A chapa, eu ia prender ela bem na bordinha aqui, ó. Ia deixar reto, e aí ponteando e ajustando, ia prender ela toda em volta e ia soldar tudo depois. Mas eu decidi fazer de uma maneira diferente, que é pra fazer de modo que ela possa sair, porque eu não vou colocar o refratário, né, o tijolo dentro. Mas enfim, a pessoa que pediu pra mim fazer vai colocar. Porque aqui na minha cidade não tem. E esse aqui vai pra outra cidade. Então eu vou fazer de modo pra tirar. E vai ficar mais fácil também de dar alguma manutenção. E também uma coisa que eu tava pensando, né? Quando esquentar, como vai ter o refratário em volta, se fosse soldado, a chapa ia expandir. E a borda do aro provavelmente não ia expandir tanto. Então ela ia empenar um pouco mais a chapa quando esquentasse. E podia quebrar alguma solda, alguma coisa do tipo. Podia também ficar muito torta a chapa. Então por conta disso, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pegar aqui essa cantoneira, ó, e eu vou dobrar ela aqui na borda do aro certinho. E depois eu vou soldar a chapa em cima dessa cantoneira, ó. Para dobrar aqui eu vou dar um pontinho de solda na cantoneira e vou ir dobrando. Vou colocar o tripé aqui, vamos gravando e vamos fazendo essa parte aí. E depois a gente solda a chapa em cima da cantoneira. Então vai ficar muito mais interessante, que a gente vai poder remover, né, a chapa. Vai ficar muito seguro, não vai sair fumaça pelo lado, porque a cantoneira tem uma dobrinha para baixo. Então vai ficar realmente muito melhor dessa forma. Então vamos fazer aí pra gente já terminar essa chapa aí, que eu quero terminar logo também. Depois vamos fazer uns reforços por baixo, que vocês também vão poder acompanhar para ver como vai ficar. Ponteou ali, ó.
Também medi a circunferência de quantidade de cantoneira que eu precisava. Só medir o diâmetro, né? E fazer vezes π. E aí dá o diâmetro a medida do diâmetro. Então vamos começar a entortar aqui devagarzinho. Galera, até fizemos mais ou menos a circunferência aí, ó. Mas vamos ter que fazer uns cortezinhos pra ela encaixar certinho. Galera, fizemos então o corte aqui, ajustamos ela certinho, ó. E fizemos aqui uma espécie de abraçadeira, né, pra ficar bem ajustado. Agora a gente já vai colocar a chapa bem certinho aqui em cima, ó. E vai ficar um espacinho assim. Então onde a chapa tá desencontrada aqui, empenada, porque empenou um pouquinho na solda desses reforços de dentro, aí a gente vai abaixar e vai soldar aqui primeiro. E vamos ponteando então cada meinho desse ponteando. Depois a gente vai fazer uma solda inteira em tudo. E a gente vai fazer uns reforços por baixo também. Então vamos pontear aqui. Mas tá ficando bem legal aqui. Ficou bem firme a nossa abraçadeira caseira e ajudou bastante a gente também a ajustar essa parte. Galera, a gente ponteou a chapa em cima ali, ó. Eu vou mostrar depois pra vocês, mas a gente vai aproveitar para fazer uns reforços aqui na parte de baixo, ó. A gente pegou esses ferros aqui, ó, que eles são usados de uma trempe antiga que tinha aí, ó, né? E eles são muito reforçados. Não sei qual a medida dele, depois posso até medir para dizer para vocês. Mas a gente vai colocar duas barras, uma do lado aqui e outra desse lado de cá, ó, como reforço. A gente vai soldar agora por quê? Porque a gente ponteou tudo ali, ficou muito bem alinhada a chapa que estava empenada. Então vamos aproveitar para fazer esse reforço agora, pontear pelo menos aqui, de modo que todos os reforços já vão ficar, né, na posição certa, impedindo a chapa de empenar mais. Então vamos soldar aqui por dentro. E que bom que a gente não fechou aqui também, que já era para ter fechado, mas se eu tivesse fechado antes não ia conseguir soldar por dentro. Então é outra coisa pra gente ver como a gente tem que pensar bem como vai fazer as coisas, porque agora a gente vai conseguir soldar esse reforço, a chapa vai ficar bem alinhada e todo o empenamento que ficou da solda daquele meio ali provavelmente vai sair, vai ficar nulo. Então eu vou arrumar aqui, vou pontear e depois eu mostro pra vocês por cima como é que tá ficando. Olha só, tá bem alinhadinho. A gente ponteou tudo aqui, ó. Cada nozinho que a gente fez tem um ponto. E a gente começou a passar os cordões. Aqui, ó, tem um cordão, não tá tão bonito assim. Aqui já tem outro cordão, ó. E aqui tem outro cordão que tá mais feio ainda. Mas agora a gente vai começar a passar todos os cordões aqui por cima, devagarzinho, né? Sempre dividindo. Tipo, passa o cordão aqui, faz o X, né? E passa do lado de cá. Sempre dividindo pra gente conseguir manter essa chapa bem alinhadinha do jeito que ela tá aqui. Tá muito boa, tá muito alinhadinha. Então a gente já soldou os reforços pela parte de baixo já pra ficar alinhada mais. E vamos caprichar agora na solda tudo aqui por cima pra gente terminar essa saga da chapa aí também bem rápido aí. Galera, montamos aqui toda a chapa, né? Tiramos aqui. Aqui tá só ponteado, né? Os reforços. São esses ferrinhos aqui, a gente vai soldar bem depois eles. Mas eu quero mostrar pra vocês a parte de cima, cara. Como ficou bom, né? Porque a chapa ela tava bem empenada e a gente consertou ela. E agora ela tá bem retinha até. Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá na parte de cima aqui. Tá bem pesada também. Então aqui, galera, a gente fez as soldas. Umas partes ficou bonita, outras partes não ficou bonita, né? Infelizmente a gente não tem tanta prática assim também. E aí acaba ficando às vezes umas partes mais bonitas, outras nem tanto. Então a gente fez a solda toda na lateral aqui, ó. E tá toda bem soldada. A chapa ficou bem pesada, bem firme. Dá pra ver que ela tem uma boa sustentação. Ela não fica mexendo tanto quando a gente, como quando era sem essa borda, sem o reforço. Então
Ficou muito bom. Vamos soldar o reforço. E aí falta a gente fazer algumas coisas. Falta a gente fazer o furo no caso pro cano do fogão. E os ferrinhos lá que eu tô prometendo faz horas. Então falta só essas coisinhas e aí o nosso fogão vai estar finalizado. Também tem que dar acabamento aqui nessa parte aqui, ó, que eu não terminei aqui de soldar porque tava meio tortinho. Então aqui eu vou retirar depois esses parafusos, vou arrumar tudo. E a gente já volta talvez quando estiver pronto, para mostrar para vocês como ficou o resultado. Galera, a gente fez algumas coisas aqui no fogão em off, mas enfim, eu vou mostrar para vocês com detalhes depois. Mas agora a gente vai fazer aqui o furo que vai sair no caso da chaminé. Isso aqui é um pedacinho, né, de um cano de fogão, fogão a lenha normal. Então eu peguei ele e fiz uma marcação ali, ó. E aqui a gente fez uma argola de aço aqui, eu tinha soldado para tentar deixar bem redondinho, mas não consegui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar aqui um furo com cuidado, é um furo redondo, é difícil de cortar. E ele é um furo bem pequenininho, então vamos cortar com cuidado. E eu vou ponteando isso aqui e vou fechar na circunferência certa. E esse toco de cano ele vai encaixar aqui em cima, ó. Então ele vai vestir nesse aqui. Por que isso? Bom, primeiro para não escapar nem um pouquinho de fumaça, né, da chapa. Vai desembocar logo dentro do cano, que vai ser dessa medida no caso. E também essa aqui eu podia ter colocado uma chapa mais fina, mais fácil de dobrar, mas eu quis colocar uma mais grossa para dar um reforço estrutural no fogão. Como a gente vai cortar aqui, ele vai desestruturar um pouco quando ele esquentar, principalmente. Ele tá super forte, tá super resistente, mas a chapa, né, ela tem a questão dela querer dobrar. Então por isso aqui, com essa chapa aqui reforçada, a gente vai conseguir fazer um reforço, além de ser algo para não escapar nem um pouquinho de fumaça. Que todo mundo sabe que os fogões geralmente eles estão só colocando encostado assim em cima da chapa. Vamos fazer diferente para ficar um pouquinho melhor. Então, eu vou cortar aqui. Vai ser difícil de gravar, então acho que eu vou deixar sem gravar. Tava cortando aqui, ó, decidi parar só para mostrar para vocês a questão, né, do como é difícil fazer o corte redondo uma circunferência pequena. Então por isso que aqui a gente fez quadrado, ó, para vocês verem o tanto que o corte abre para conseguir fazer um corte reto. Aqui como é que eu tô fazendo? Eu peguei e marquei toda a circunferência com o disco por dentro, deixando a bordinha, claro, porque na verdade aqui é a borda de fora, então vou ter que deixar uma paredezinha aqui. E eu vou colocando o disco meio de cima aqui com cuidado. E eu vou fazendo a circunferência devagar. Eu vou descendo o disco, vou fazendo vários cortezinhos. Conforme o disco vai ficando menor, vai ficando mais fácil. Mas mesmo assim, ó, você pode ver que o corte às vezes desce meio reto aqui. E o disco ele se despedaça muito, ó. Então isso aqui é super perigoso. Tem que ir com muito cuidado e bem devagar. Mas vai fazendo devagarzinho, vai... sem muito apertar o disco, sem forçar muito o disco, que dá certo. Tem que ser devagar, com cuidado. Depois a gente dá um acabamento com um disco de desbaste, talvez. Daí a gente pode virar também de lado e abrir um pouco o furo pelo lado de baixo para ficar melhor. O que é importante você se atentar aqui? Vá comendo por cima devagar. Aí o disco vai começar a atravessar em algum ponto. Quando ele começar a querer atravessar, você não pode girar a esmerilhadeira. Se você girar, você vai travar o disco, vai quebrar, vai acontecer um acidente. Então, o que acontece? Você pode ir girando quando ele estiver por cima, né? Você vem devagarzinho, vai girando com cuidado, sem forçar a esmerilhadeira. E você vai conseguindo retirar mais material, abrir mais o rasgo, a ponto de você conseguir descer o disco bem para baixo. Então, a partir do momento que você desce o disco bem para baixo, você não gira. Se você girar, vai quebrar. Então, vocês podem ver que o final do corte ali, ó, ele é reto, ó. O final dos cortes ali são mais ou menos reto. Todos os cortes que descem para baixo, ó, reto. Então, essa é o que vocês têm que se atentar. Agora vamos bater aqui, vamos ver se vai descer. Acho que com um jeitinho desce. Aí agora a gente pode dar um acabamento com o disco de desbaste por baixo e por cima aqui, para
ficar melhorzinho, mais liso. Agora a gente vai colocar essa parte aqui. Aqui é o seguinte, ela tá bem torta, né? Ela não tá redondinha, perfeita. Mas a gente vai seguir o risco aqui, ó. Onde tiver no risco, a gente vai pontear e vai batendo, e vai soldando, e vai batendo, e vai ponteando, até que vai ficar teoricamente certa, né? Essa é a ideia. Então a gente vai fazer essa parte aí. E aí eu acredito que a gente vai colocar umas alças também pra carregar, porque ele é muito pesado. A chapa, como vai ser removível, vamos colocar uma alça aqui na parte de baixo. Depois eu mostro pra vocês até os pés ali que a gente fez, né? Então os detalhes pra vocês de como tudo ficou. Então vamos fazer essa parte aí também. Bom, galera, tá feito o negócio aqui. A gente soldou por dentro, ó. Ficou uma solda mais ou menos bonitinha até. Algumas partes ficou mais feia, mas tá bem vedadinho. Ó, pra vocês verem, ó. Você vem aí com o cano e ele encaixa ali, ó. Fica uns vãozinhos, coisinhas assim. Mas o que é importante? Esse cano ele vai fazer a fumaça já sair dentro do cano principal, né? Essa bordinha aqui. Então, com a fumaça saindo dentro do cano, primeiro o cano já vai ficar firme em cima da chapa, ó. Não move para um lado nem para o outro. Claro, tem um pequeno movimento, mas a fumaça já vai sair diretamente dentro do cano. Então, saindo diretamente dentro do cano, não vai ficar vazando pela lateral assim. Então é para isso que vai servir esse pedacinho. Também vai ser um reforço estrutural, né? Quando esquentar a chapa, ela vai querer se mover, se mexer um pouco. Então ele vai ajudar a firmar essa parte aqui. Então ficou muito bem elaborado essa parte no caso. Agora eu vou ter que virar ele aqui. Vou mostrar para vocês o que a gente fez no dia de ontem, que eu não gravei nada, mas a gente fez os pés. E a gente fez também ontem a gente fez essa parte aqui também. Então vou virar e mostrar para vocês certinho como é que ficou. Então a parte de baixo ficou assim, ó. Foi feito aqui um fechamento, ó, com 3 cantoneiras, de forma que vai caber esse tubo aqui de 1 polegada, esse tubo galvanizado de 1 polegada. Ele encaixa aqui. Então a gente fez aqui uma divisão de modo de que esses dois pés eles estão, na verdade, esses dois pés aqui, esse de cá e esse de cá, estão na frente do fogão. E um pé atrás para dar o apoio. Bom, a gente fez também essa parte aqui, ó, da parte da oxigenação do fogo. E toda essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo aberta, tudo isso aqui vai ser tapado com o tijolo refratário, né? Vai ficar só essa parte do meio aqui aberta pro ar entrar e fazer a oxigenação do fogo. Até esses furos aqui eu acredito que vai ser tapado também. Essa parte não sou eu que vou fazer. Eu vou entregar ele só com a parte de metal feita, né? A gente vai fazer aqui embaixo. Essa parte eu não vou nem gravar, tá? É uma parte muito simples. Vou fazer um arco de ferro aqui, ó, subindo, aí vem e desce aqui, e outro arco mais atrás. Esse arco aí vai ser para caso quiserem fazer alguma bandeja para colocar cinzas, já tem um arco de metal, entendeu? Então esse arco de metal ele já suspende qualquer bandeja que seja no formato parecido de uma forma, forma de pão, enfim. Então eu vou fazer esse arco aqui e vou deixar aqui de espera, né? Caso quiserem colocar alguma bandeja embaixo, vai servir. Já que esse fogão não é pra mim, então eu já vou deixar dessa forma. Outra coisa que eu vou fazer, isso aí eu vou até mostrar pra vocês depois, a gente vai colocar 2 alças por conta do peso. Ele ficou muito pesado, o ar é muito pesado. Ele deve ter aí uns 40 e poucos quilos, 50 quilos quase. E mais a chapa ficou bem pesada também. E caso, quando for revestir no caso de tijolo, vai ficar mais pesado ainda. Então, para movimentação a gente vai fazer 2 alças com ferrinho de construção mesmo. Eu mostro para vocês aí como vai ficar. Galera, é com muita satisfação que chegamos ao fim do projeto do fogão. Vou mostrar aqui para vocês as alças como ficou. Esse aqui é um ferrinho número 8 que a gente dobrou, deixou aqui no formato, né, um de cada lado. Fizemos essa solda aqui, ó. Uma solda bem cheia, bem resistente para aguentar o tranco. Porque ficou bem pesado o nosso fogão. Infelizmente não tem uma balança aqui para medir. A parte do centro aqui no caso. E aqui vocês estão olhando, parece que tá incompleta essa parte. Mas é porque aqui, galera, vai o tijolinho, ó. O tijolo ele vai vir da lateral até aqui. Aí dá para colocar mais um pedacinho aqui.
que a princípio o fundo vai ser recoberto. Aí se as laterais vão ser recobertas eu já não sei, porque não sou eu que vou fazer essa parte e não é pra mim. Outra questão, vocês estão vendo ali, ó, esses arcos de ferro aqui, ó, é para caso a pessoa quiser colocar uma bandeja para recolher as cinzas. Então ficou aqui com o tamanho de 10, no caso para baixo, e aqui essa distância que dá no tamanho do furo. Então se quiser colocar uma bandeja embaixo, pode dobrar aí uma chapa de calha, alguma coisa do tipo, dá para fazer. E toda essa parte então aqui, até esse arco do meio aqui, vai ser recoberto com um tijolo refratário. E aí vai tapar todos esses furos aqui. Se fosse tapar tudo com solda, com ferro, com chapa, ia dar bastante trabalho, principalmente por causa desses maiores aqui em toda a lateral. Então o melhor mesmo é já fazer com o tijolo. A gente não pintou ele por fora ainda, porque aí eu vou perguntar bem aí se vamos fazer com tijolo em tudo ou não. Porque se não for colocar tijolo em tudo, em toda a lateral, não adianta pintar. Porque como a gente fez já no outro, a tinta ela não aguenta o calor. Mesmo que seja uma tinta de alta temperatura, não aguenta o calor. O calor é muito forte. Esquenta bastante esse tipo de fogão, muito por conta da oxigenação. E se você colocar umas lenhas boas, vai esquentar bastante. E essa tinta não aguenta. Nem a original, nem tinta de alta temperatura. Nenhuma parte de tinta aguenta. Aqui tá a boca do nosso fogão. Vocês provavelmente lembram as medidas que a gente tirou no começo, então vocês sabem a medida. Ficou mais ou menos um palmo aqui na diagonal, ó. Então não é muita coisa, mas também não é muito pequeno. Por que não é muito pequeno? Se você pegar umas lascas pequenas, você vai colocar a mão aqui dentro e vai jogar lá dentro do fogão. Ele vai ficar muito grande o diâmetro dele. Então aqui por dentro, ó, da parte mais pequena, digamos assim, vai ser ruim de medir aqui sozinho, mas eu vou fazer meio por cima aqui, ó. É mais ou menos 50 o diâmetro dele aqui, ó. Dá uns 46, quer dizer, 49 no caso, porque tá virado ali, né? É um 9. Então dá uns 49 aqui o diâmetro da parte mais pequena dele. Se for colocar refratário, o tijolo refratário tem 2 centímetros, né? Então se for colocar o refratário vai ficar com 45 na parte mais estreita, que já é bem grande, né? As lenhas, as lascas de lenha geralmente são bem menores. Então você sempre que se for colocar uma lenha, você vai vir aqui na boca, vai basicamente atirar aqui dentro para ela ser queimada. Então não precisa ser muito maior que isso, apesar que dá para fazer maior. Vamos colocar a chapa aqui pra gente ver também. Então aqui tá a chapa. Vou passar uma escova de aço depois pra tirar algumas bolinhas de solda aqui que ficou em cima, que eu tinha limpado já, mas vai ser necessário limpar de novo. E algumas pontinhas dá pra refazer, ó. Ali por exemplo, dá pra repassar aqui, só pra deixar mais tapadinha todos os furos de solda. E assim, essa borda ela vai encaixar bem apertada aqui. Então a primeiro momento, só largando aqui em cima, ela não vai encaixar, ó, ela não entrou ali pra baixo, não desceu. Mas aí, quando for fazer a instalação definitiva, né, depois de arrumar tudo por dentro, e for fazer fogo, provavelmente ela vai expandir, né, vai encaixar perfeitamente. E com o tempo ela vai ficando mais folgada. É só porque a gente fez bem apertado, e como a gente não fez fogo ainda, não deu tempo do material ele se expandir a ponto de aumentar o tamanho dele para caber com mais folga. Ou se precisar, dá para bater com cuidado, fazer ela descer, porque afinal isso aqui não vai ser tão removível quanto a gente fez o outro projeto, que realmente a ideia era ficar 100% modular, remover e colocar outras coisas, outros acessórios. Esse aqui não, esse aqui é mais fixo, então não vai precisar ficar removendo. Então depois que arrumar ele certinho, dá pra colocar, até bater se precisar. E aí deixa a chapa meio que fixa, né? Só não soldada no aro, mas fixa no aro. Então a parte da chapa de cima aqui
Os fogões normais, geralmente eles têm uma parte afundada aqui, né, e um ganchinho, mas é bem difícil de fazer. E eu acho que eu vou deixar assim mesmo, sem fazer essa parte. Acho que fica bom também. Porque não vai ser para remover quando tiver quente nem nada. Só remove quando for fazer o fogo. E para isso pode usar uma faca, alguma coisa, colocando por baixo. Ou até mesmo colocando a mão aqui por aqui e erguendo para cima. Então essa parte está tranquila também. E aqui a parte da chaminé, que a gente fez essa parte aqui justamente para a primeira fumaça já sair reto para cima em relação ao cano, né? Ela não vai sair pela borda debaixo do cano, né? Vai sair reto para cima. Então, galera, esse foi com certeza um projeto muito difícil de executar. Deu bastante trabalho. Aqui, se a gente fosse contar talvez os dias inteiros, a gente ia contar aí mais ou menos uns 3 dias de trabalho, porque é muita coisa pesada para fazer, muitos cortes, como esse corte aqui, ó, por exemplo, redondo. Isso aqui não é muito simples de fazer, tem que fazer com calma, com cuidado para não correr nenhum risco. O corte da chapa em si, então são coisas tudo que levam bastante tempo pra gente fazer, bastante solda, e muitas vezes a gente tem que estar trocando o disco, corta uma coisa, vai lixar, troca o disco, vai fazer outra coisa, troca o disco. Então isso aí toma bastante tempo da gente. Então foi bem desafiador, bem difícil, bem cansativo fazer, mas eu estou muito satisfeito com o resultado, né? O resultado ficou bem interessante. É uma pena que eu não vou poder mostrar ele com fogo para vocês, mas ficou bem legal o projeto. E é um projeto que eu acho que vale muito a pena se você for revestir de tijolo refratário. Por quê? Porque um fogão desses daqui, muito provavelmente, ele dura mais que um fogão a lenha convencional. Visto que se você cuidar da chapa, que é com certeza a parte mais importante do fogão, o aro, ele é um material muito grosso. Como vocês podem ver aqui a lateral, ó, ele é muito grosso, muito espesso. E se ele tiver com o tijolo refratário, ele vai durar muito tempo. Os fogões convencionais, eles têm uma chapa muito fininha do lado e eles podem acabar furando a chapa, tanto que o nosso fogão a lenha convencional que a gente tem, ele tá todo furado. Então é uma questão que esse aqui com certeza vai durar muito mais, né? Os pés estão bem firmes, bem resistentes, o encaixe deles está bem firme. Eles ficaram pouca coisa aberta para fora, quase reto para baixo. Se você olhar pode até achar que está reto, mas ele tem uma abertura mínima para fora. Ficou bem estável e ficou bem grande. Eu vou medir aqui só a área da chapa para vocês terem uma noção de tamanho. Eu não vou nem medir a chapa completa, vou medir da parte do cano ali, ó, até a ponta aqui, pra gente ter uma base do tamanho da chapa. Como vocês podem ver aqui, a chapa tem 44, né, no caso aqui. Era útil, então dá pra colocar uma panela grande, dá pra colocar, por exemplo, 2 panelas, chaleira. Então ficou uma área muito grande, muito boa, uma área muito boa de chapa, que remete bastante a um fogão convencional. Porque o fogão convencional ele também tem uma área grande de chapa, porém nem toda a chapa esquenta no fogão convencional, porque a área que faz o fogo no fogão convencional é muito pequena, né? É talvez do tamanho dessa abertura aqui, só que ela é de comprido assim mais ou menos. E aqui não, aqui o fogo ele vai pegar em toda a chapa, e se você fizer um fogo maior, né, ele vai esquentar muito bem essas laterais da chapa também. Então ficou bem interessante. Outra coisa a salientar, quando ele começar a esquentar, né, for feito o primeiro fogo, muito provavelmente ele vai dar alguns estalos, a solda ela vai começar a se normalizar, e aí vai acontecer o assentamento das peças, da parte que foi soldada. Os empenamentos eles vão reagir de alguma forma, então a tendência aqui eu acredito que ele ficar menos empenado, ele ficar mais perfeitinho, mais retinho. Mas isso a gente só vai saber realmente quando fizer o fogo. Eu fiz de tudo para deixar o mais reto possível já agora, que depois que o calor pegar, ele vai só normalizar, né, o que está sobre tensão. A solda que está brigando com a outra, ambas vão aquecer, e no resfriar, elas vão resfriar de uma forma diferente. Então vão estar mais normalizadas possíveis. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Foi muito difícil fazer, então
Peço a vocês que se inscrevam no canal. Se você gostou da ideia, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí pra gente. Porque muita gente faz esse tipo de fogão no YouTube, mas não faz desse jeito, não faz com essa premissa de ser um fogão tão bom quanto o fogão convencional. Faz meio que na gambiarra, né? Para suprir uma necessidade de fazer um fogo a lenha. E aqui não, aqui a gente fez com a premissa de ser realmente um fogão. Essa é a proposta desse fogão, né? Ser um fogão com qualidade tão boa quanto um fogão convencional, só que em um formato diferente, feito a partir de materiais recicláveis, o que é bem interessante. Então, se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Fui!